Vereador Manuel Martins. Boa noite, meu caro presidente Sérgio Xavier. Parabenizar Marcelo Velli por essa propositura e dizer que a gente fica feliz de ouvir aqui a família da Rádio Friburgo AM. A gente que é caipira lá da roça, que tem um medo danado de rádio, eu me lembro que no meu terceiro mandato, o Anderson ligou para mim, não sei como é que ele conseguiu o telefone, que telefone de pobre quase ninguém tem, né? E queria fazer uma entrevista. E para lá eu fui, com aquele frio na barriga, né? E ele, graças à ajuda dele, parece que eu não deixei muito a desejar. Eu acho que tudo que tinham que falar aqui já foi falado, já foi dito. Falar da Friburgo AM é só falar mais e mais, porque parece que um programa ali é um melhor do que o outro. Eu acho que cada um dos comunicadores querem um ser melhor do que o outro. Então, eu, como sou um fã da música sertaneja, queria pedir licença ao Pedro Osmar e falar do Sérgio Ferraz, que eu adoro ele falar assim: acabou o milho, acabou a pipoca. E a gente que é fã e gosta de estar ouvindo, dificilmente eu não deixo de ouvir a Rádio Friburgo, seja lá o comentarista, a pessoa, o comunicador que está lá do outro lado. Então, a gente fica feliz, principalmente eu, que nascido e criado lá na roça, e hoje participar dessa sessão tão produtiva, tão comunicativa, com tantas pessoas importantes aqui, né? E eu aqui nesse meio. Então, a gente fica muito feliz de estar participando e pedir a Deus que ilumine todos vocês, dos comunicadores da Rádio Friburgo, que dê muitos anos de vida, e com certeza essa comemoração vai se dar aí por muitos e muitos anos. Eu queria que Deus iluminasse todos vocês, e o meu muito obrigado, presidente. Vereador professor Pé. Senhor presidente, vereador Marcelo Velli, a quem congratulo pela belíssima proposição, Leonardo Acha, quem tem o carinho de chamar de amigo Léo, realmente o trabalho fantástico que você faz, todo o trabalho de modernização à Rádio Friburgo, aliás, cabe a você esse empenho imenso. Também José Duarte, presidente da Associação Friburguense de Imprensa, estimado José Duarte, a Rosa também, quem congratulo, representando o prefeito, a todos os comunicadores também, o meu carinho, aos representantes também das autoridades, aos colegas vereadores, senhoras e senhores. Hoje é uma noite de celebrar a comunicação pela linguagem, e a gente não pode deixar de mencionar na história os sumérios com a escrita. Não pode também deixar de mencionar Gutenberg com a imprensa. E a gente também não pode deixar de mencionar alguns nomes importantes no século XIX, fundamentais para o desenvolvimento do rádio, da história do rádio. Tudo na Inglaterra. Maxwell, grande físico, que começou a estudar sobre as ondas e o poder exatamente da transmissão através das ondas eletromagnéticas. Também não podemos deixar de citar Marconi, que foi um italiano, também fundamental no processo de difusão da transmissão das ondas de rádio. No Brasil, o padre Landel, em Porto Alegre, fundamental figura, no finalzinho, 1893, ano, aliás, da publicação da obra Missal e Broquéis de Cruz e Souza, o padre Landel estava lá na paróquia, em Porto Alegre, no bairro Medianeira,
fazendo transmissão para a sua comunidade. Em 1906, o Lee, nos Estados Unidos, com a primeira transmissão radiofônica. E no Brasil, como é que se dá isso? Em 1922, um ano especialíssimo, ano da Semana de Arte Moderna, ano do centenário da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1922, na exposição do centenário, o presidente Epitácio Pessoa faz um discurso. Tinha uma antena no alto do Corcovado, alguns receptores em Petrópolis, Niterói e São Paulo. E o seu discurso foi transmitido exatamente ao vivo, diretamente a essas pessoas dessas cidades, exatamente no centenário de nosso país. Daí a importância da primeira transmissão radiofônica em nossa pátria. E nesse mesmo dia, a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, foi transmitida ao vivo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi realmente um espetáculo. E daí a gente entender por que da era do rádio em 1919. Pouca gente sabe que a guerra revolucionou o processo do rádio. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial, a empresa estadunidense Westinghouse produzia aparelhos de rádio na comunicação de guerra. E quando findada a Primeira Guerra, esses rádios ficaram obsoletos. E eram muitos aparelhos. O que fizeram? Resolveram redimensionar esses rádios nas indústrias. E começaram a tocar as músicas por esses rádios. É aí que começa a popularização do rádio. Isso é muito importante a gente saber. Porque vai pela música e pelo paradoxo da guerra que traz a tecnologia que depois acaba se revertendo num processo coletivo interessante. Para se ter uma ideia, no início da década de 20, nos Estados Unidos, havia 4 emissoras de rádio. Isso em 1921. Em 1922, já haviam 382 emissoras de rádio. Logicamente, não demoraria o surgimento das rádios comerciais. E foi exatamente, e logo após uma Segunda Guerra Mundial, um ano de 1946, um ano realmente de muitas conquistas. Nessa década aí, o jornal A Voz da Serra também surgia em nosso município. Nessa década também, a ONU surgia no mundo. A Guerra Fria se instaurava. Olha que contexto realmente mundial. O Estado de Israel se formava. Realmente é uma década muito especial. O Brasil tinha as eleições. Getúlio Vargas, depois de um período de ditadura. Então, realmente é uma década muito especial. E começa a rádio, né, foi citado aqui, o vereador Marcelo Verli citou no levantamento histórico que fez, da sua assessoria, né, o doutor Aloísio. E aí a gente tem que lembrar uns elementos da Rádio Friburgo, realmente interessantes. O Aloísio, por exemplo, era o grande autor das novelas, que é um ponto importante da Rádio Friburgo. Novelas que duravam, às vezes, uma semana e chegaram até a durar um mês. E era, na verdade, uma adaptação interessante já dos romances, lá do século XIX, do romantismo, que iam se transformando em histórias através do rádio. Quantas pessoas ouviram novelas a partir do rádio? E depois, logicamente, a televisão, a revolução, e hoje a gente vê aí o impacto das telenovelas. Então, a Rádio Friburgo foi fundamental nesse processo da difusão das novelas e do entretenimento do povo de Nova Friburgo. Isso é um ponto importante que há que se destacar aqui. O entretenimento também que vinha da voz de Rodolfo Abud, tantas vezes aqui citado, né? Os quase 10 times de futebol de nosso município faziam um campeonato espetacular, e o Rodolfo Abud era quem fazia as transmissões. Então, a difusão também do futebol em nosso município, desses clubes, a gente deve muito à Rádio Friburgo AM. Também a Rádio Friburgo, nos programas de auditório, já aqui citados, o Serginho fez a menção aqui do número incrível de pessoas na madrugada,
na rádio, né? O vereador Cláudio Damião destacou a importância dos programas de auditório, dessa participação. E quantos são os artistas brilhantes que o Brasil teve e que se destacaram pelas ondas do rádio? Os músicos. Quantos? Os artistas mesmo, os atores. Tudo veio pelo rádio, pelas ondas do rádio. E Nova Friburgo, na Rádio Friburgo AM, ela tem um papel muito importante também no processo de chegada à população. É, no meu ponto de vista, o meio que mais consegue chegar ao povo de Nova Friburgo e da região. Não há outro canal de tanto apego e de tanta difusão quanto a Rádio Friburgo AM. Isso é inegável. E daí o processo popular. O vereador Marcelo Veríssimo já destacou aqui, as pessoas, inclusive, era interessante no passado. Tinha que ter uma licença para ouvir rádio. Se alguém fosse encontrado ouvindo rádio sem licença, que era paga, era multado pesadamente. Olha que coisa, por isso que o rádio não era algo assim, de tão fácil acesso às pessoas das camadas populares. Por isso que havia grande necessidade de haver um grande aglomerado. Isso aconteceu também com os romances lá no século XIX, que nem todo mundo tinha condição de comprar o folhetim, então as pessoas se reuniam. Então, olha que papel importante da história realmente da rádio. E a gente vai lembrando também os programas, né? O programa, por exemplo, do Pedro Osmar, que programa importante dos debates. Como é bom ouvir um debate. O JJ, de repente, 9h30, mais ou menos, 9h25, ele aparece para dar informação do momento. Os programas também de fé católica, da querida Mirtes Godoy. Tenho a alegria de ter participado de alguns programas, ter sido convidado. Também dos pastores, da difusão da fé para esse povo tão carente de Deus. Também é pelas ondas da Rádio Friburgo que se chega. O esclarecimento político também nos debates políticos da própria casa, já foi aqui mencionado, da importância das sessões, da Rádio Câmara, dos programas políticos também, dos debates, dos programas também, até mesmo de povo. O programa português, as músicas portuguesas, no programa de sábado, também pela rádio. Então, a Rádio Friburgo realmente tem um papel de utilidade pública incomensurável. Eu me recordo do Anderson Nogueira, recebendo as informações quando da última enchente no município e orientando. O nosso canal era a Rádio Friburgo. Então, a Rádio Friburgo vai desde o extremo da alegria, do entretenimento, até o outro polo da informação aguda, precisa e muitas vezes também grave para a utilidade pública de nossa população. E a informação. Os informativos, os programas de informação, o Anderson, também a Daniela, sempre na informação precisa. A gente tem que fazer aqui, tirar o chapéu para esse trabalho da Rádio Friburgo. A modernização da rádio, como disse no iníciozinho do discurso, a gente deve ao Leonardo. O Leonardo que trouxe a jovialidade à Rádio Friburgo. Essa face jovem, o Léo realmente tem um papel muito importante nesse processo. Realmente, a Rádio Friburgo AM é um patrimônio de Nova Friburgo. Volto a dizer, é um patrimônio de Nova Friburgo, a Rádio Friburgo AM. E com ela, todos os seus comunicadores, todos os seus funcionários, todo mundo que não perde pela hora lá no Guenin. Muito importante, o Cunha também nos programas à tarde. De vez em quando eu estou lá ouvindo, quando eu tenho oportunidade. Então, realmente, há uma miríade de belezas e de encantamentos que envolve esse meio de comunicação tão especial e tão peculiar ao ser humano. Então, fica aqui, nessa sessão de hoje, nessa fala, a minha grande homenagem à Rádio Friburgo, a toda a sua história, a todas as pessoas e a todos os ouvintes também. Porque uma rádio não se constitui sem seus ouvintes.
Então, a grande homenagem também são a todos aqueles que participam, que ouvem, e as pessoas mais humildes. A gente passa em qualquer canteiro de obra, está lá o pedreiro ouvindo a Rádio Friburgo. São as pessoas mais humildes, que mais precisam de informação, que estão lá ligadas nesse meio tão especial. Então fica aqui esse carinho grande, muito grande mesmo pela Rádio Friburgo. Eu não posso deixar de ler integralmente a justificativa do vereador Luciano Faria. Ele pediu que fizesse, e faço do alto. E vou ler ipsis literis o que ele disse. Venho através deste comunicar minha ausência nessa memorável sessão em razão de compromissos inadiáveis. Entretanto, quero ressaltar a importância da Rádio Nova Friburgo AM, que vai ao ar desde 1946, ininterruptamente, graças ao comprometimento com a informação e a verdade. Meus parabéns a todos que fizeram e fazem da emissora das montanhas a líder em audiência em toda a região. Vereador Luciano Faria. Para findar, homenagem a Hertz. Hertz, o físico alemão que deu o nome à unidade de frequência. E para fechar, 660 Hz. Rádio Friburgo AM. Parabéns pelos 64 anos de sua história. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Marcelo Verli, também inspirado, autor desta proposição, a Rosa, meu amigo Zé Duarte, presidente da associação, nosso amigo Cristiano Huguenin, nosso amigo Hélio Alvarez, a Dedé, ao Flavinho, ao Anderson Nogueira, ao Pedro Osmar, ao Cunha, ao Valdemir, Silvio Teixeira, grande guerreiro dos aposentados, sempre presente nos grandes momentos da cidade. Pastor Francisco Amaral, Sérgio Ferraz, as meninas que estão ali, ó, da rádio, que cada dia que a gente vai lá nos tratam com tanto carinho, com tanta afeição, a Beatriz, a Fabíola, a Fernanda, a Daniele, Maria, o Marcelo, o Carlos, o Éder, o Rogerinho, e em especial o Léo. Léo que está andando, hein? Léo, fui no gabinete do senador Dornelles. Léo estava lá. Léo, que eu fui no gabinete do Moreira Franco. Léo estava lá. Fui na Alerj. Léo estava lá. Fui no Palácio Guanabara, na associação, na Secretaria de Comunicação. O Léo estava lá. O que demonstra esse tipo de atitude? Que ele próprio tem noção que o veículo ao qual ele administra hoje tão bem, com essa equipe que eu citei aqui, mas tem o Erlinto, tem o Sangi, tem o Hernani, você sabe que você ultrapassa as fronteiras de Nova Friburgo. O vereador Marcelo Verli falou que foi em direção à região dos Lagos e foi ouvindo a rádio. Deve ter uns 15 dias eu fui a Macaé e também fui em companhia da Rádio Friburgo, ouvindo o Anderson Nogueira, ouvindo o Cunha, várias notícias daqui da cidade que, óbvio, ultrapassa toda a região. E quando você vai levar essa sua maneira de trabalhar, essa sua maneira de agir para fora dos limites de Friburgo, isso você agrega valor, não tão somente à cidade, ao seu meio de comunicação, mas principalmente aos ouvintes, que esse trio, ou seja, a Rádio Friburgo, o ouvinte e o apresentador que tiver naquele momento, são responsáveis de levar pelas ondas, pelas frequências, alegrias, emoções, músicas, anseios e esperança. E quando a gente trata de esperança, trata de anseio, é mais comprometedor e você tem que ter mais compromisso do que se você tratasse de dinheiro, porque o sonho não tem preço. E a rádio lida com sonho. A gente que trabalha com televisão tem uma facilidade um pouco maior,
porque a gente leva imagem e som. Agora, todos vocês da rádio, Hélio Alvarez, que com tanta propriedade apresenta seu programa, assim como todos os outros, tem que criar na cabeça do ouvinte a imagem daquilo que está se dizendo. Então, quando se leva o Cristiano, leva o Anderson, leva o Pedro Osmar, o Cunha, leva o pastor, o Sérgio para a televisão, vocês têm mais facilidade para poder se fazer entender com o público, porque na rádio você tem que criar a imagem e ali você é a própria imagem. Então, eu, como presidente da Comissão de Rádio e Telecomunicações aqui da Câmara Municipal, me sinto envaidecido de poder estar nesse momento, falar do meio de comunicação que, com tanta bravura, fortalece a liberdade, fortalece a democracia e prega, através dessa máquina de informação que é a Rádio Friburgo, para todo canto que ela chega. Agora, pela internet, a gente já fala do mundo. Eu vi aqui as falas com relação a ouvintes da Finlândia, a ouvintes, pessoas que saem de Friburgo e que têm, óbvio, aquele apego por nossa cidade e que, pela internet, agora consegue ouvir em qualquer parte do mundo tudo aquilo que acontece em nossa sociedade. Nós que participamos de meios de comunicação, e eu me identifico muito com todos vocês, em especial com Pedro Osmar, porque as pessoas todas nas ruas me identificam com o programa do Pedro Osmar, e a Rádio Friburgo faz isso com muita propriedade, e eu aprendi. Tem que se dar vez e voz àquele cidadão em que, até então, tem os seus direitos aviltados, tem as suas vontades, e não tem aonde poder se expressar. E, através da rádio, consegue levar conforto. Por exemplo, outro dia eu conversei com uma senhora que me disse que, ouvindo um programa de rádio de um pastor, deve ser o seu, pastor Francisco, ela estava muito por dentro, muito debilitada, e ela conseguiu se tranquilizar através da oração, através de todas as palavras bonitas que foram ditas naquele momento. E, Léo, você tem uma grande apresentadora na sua rádio, que eu tenho o privilégio de tê-la também na tela da TVC, que é a Mirtes Godoy. A Mirtes, que representa a imprensa de Nova Friburgo, através das suas belas palavras, sempre bem colocadas, através do seu espírito angelical, aonde ela busca, através da Igreja Católica, através da sua fé, através do seu apego com Deus, levar informação de qualidade, informação de bom gosto, não tão somente pelas ondas e frequências da Rádio Friburgo, mas também pela tela da TVC. E quando você as tem, eu fico deveras emocionado, porque a gente tem em comum uma grande comunicadora que já comunicou para o Brasil inteiro através da TVE e que consegue conciliar tão bem a sua profissão. E a cada dia, o filósofo diz o seguinte: para você ser feliz profissionalmente, você tem que identificar uma coisa que você gosta de fazer e arrumar alguém para pagar para você fazer aquilo que você gosta. Então, a Mirtes consegue, através da sua cultura, do seu conhecimento, viabilizar a alegria, viabilizar a emoção, viabilizar a informação, e que todos aqui, nesses 64 anos de fundação da rádio, eu peço que a gente quebre até o protocolo e cante um parabéns para a rádio, mas também para a Mirtes, porque hoje é o aniversário dela. Ela que foi dia 2, bem próximo, no dia 2 ela fez seu aniversário, e que bem perto da Rádio Friburgo, ambas têm esse compromisso de levar informação, dar vez e voz ao cidadão, levar alegria, levar emoção, e ter esse compromisso para uma sociedade com justiça social, com uma vida melhor para cada cidadão, que a gente possa, através das palavras, transformar a nossa comunidade, o nosso povo, com um futuro melhor, mais promissor, com emprego, com saúde, com educação e assim sucessivamente. Peço, nesse momento, que a gente quebre e que cante os parabéns para que todos aqui possam homenagear, através da Mirtes, essa importante rádio que é a Rádio Friburgo. Vamos lá?
Parabéns para você nessa data querida. Felicidade, muitos anos.